ver você aqui. Deus se alegra com a sua presença. Tenha certeza. Então, Miguel, como foi falado, padrinho do grupo há 17, 18 anos, desde o começo, a gente está aqui caminhando, aprendendo essa coisa, aprendendo com Jesus, com Deus. Se sinta em casa. Amém? Deus hoje nos chama para falar da palavra, falar do Espírito Santo, falar sobre a graça que o Espírito Santo exerce sobre nós e a necessidade desse Espírito. É um fato, é concreto isso. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença do Espírito de Deus na nossa vida, nós estamos fadados aí a fazer muita besteira. Por quê? Porque nós vamos ver na palavra, vamos ver na Bíblia, vamos ver concretamente por que no começo, quando Jesus andava na terra, pisou na terra, o Filho de Deus, ele colocava para os seus discípulos a necessidade de ser batizado. E hoje também é essa a necessidade de ter uma fé acompanhada desse poder, dessa força que vem do Espírito Santo. Amém? Eu preciso de você. E a glória de Deus, né? Nós precisamos. Da mesma forma que eu preciso aí de um bom prato de arroz e feijão todo dia, para poder sustentar esse esqueleto, né? Eu preciso do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que me sustenta a minha alma, o meu espírito, e me mantém perto de Deus. Por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos lá, vamos comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 6. Tá bom o som? Tá? Atos, capítulo 19, versículo 1 a 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Eféso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fosse batizado? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que crê naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Enquanto Paulo lhe impunha as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, falaram línguas estranhas e profetizaram. Eram todos uns 12 homens. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus cura, nos liberta, nos salva, nos fortalece. Eu creio nessa verdade. Então Paulo, falando da palavra dentro desse contexto da necessidade, a necessidade de ter o batismo do Espírito Santo. Paulo encontra esses homens que eram discípulos, que seguiam, que tinham fé, que foram ensinados por João, e pergunta para eles: fosse batizado no Espírito quando abastasse a fé? Eles dizem que não. Poderia muito bem, vamos falar, Paulo dizer: mas vocês sabem muito da Bíblia, vocês sabem muito dos dogmas da igreja, vocês vêm sempre à igreja. Mas Paulo vê ali que ainda falta. Não é o contexto daquilo
sei da palavra, aquilo que eu sei de Jesus. Mas Paulo vê a necessidade desse discípulo experimentar aquilo que ele experimentou, a força do Espírito Santo. Eles estavam na missão, estavam falando coisas boas, mas Paulo encontra esses homens, os 12 discípulos, diz aí, os 12 homens, que vê a necessidade. Vocês estão caminhando para o... Falta algo. Como diz a palavra, ouvindo Paulo dizer que faltava alguma coisa, foram batizados. Paulo impõe as mãos e ora por eles pedindo o Espírito Santo, porque havia algo ainda para aqueles homens. E eu convido você a continuar no mesmo versículo, lá no mesmo capítulo, no versículo 11. Olha por que Paulo fala para esses homens da necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Acompanha o versículo 11 e o 12. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços, vocês querem, é no mesmo capítulo 19. Amém? Só uma dica para a gente, né? A gente lê a Bíblia e fecha, né? Aí volta lá na Bíblia, você sempre ouvindo a palavra, fica com a Bíblia aberta. É o momento que Deus vai te revelar, é a boca de Deus. Aí no versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços ou outros panos que tinham contato com o seu corpo eram levados aos enfermos e se afastavam-se deles das doenças, retiravam-se os espíritos malignos. Olha só, se você tem isso, você não quer dar para os outros? Se você coloca-se no lugar de Paulo. Paulo fez uma experiência com Cristo, de poder, de assombro mesmo. A experiência de Jesus e Paulo tiveram uma experiência forte. E Paulo tem isso com ele. Mas o Espírito Santo já vem agindo aí, né? Não é uma ação egoísta. Paulo fala: é necessário, pensa, é necessário. Por quê? Porque as mesmas coisas que Paulo realizava, ele tinha o desejo de todos realizar. Milagres, prodígios, libertação. A palavra já existia. Aqueles discípulos já eram pessoas de fé. Existia a fé. É igual eu e você. Existe uma fé, não existe? Você vem na igreja porque dentro de você tem uma fé. Você acredita na Eucaristia, você acredita na Santa Missa, você acredita na nossa igreja, você acredita nessa. Mas o Espírito Santo vai te dar aquilo que você vai usar como força para a sua missão, força para acontecer, porque isso que aconteceu nesses tempos de cura, de milagre, de prodígio, é para os dias de hoje, porque as mesmas doenças daquela época não é as mesmas de hoje. Ela não é. As mesmas enfermidades, as mesmas cadeias espirituais, os demônios não atuam hoje da mesma forma que atuavam naquela época. Nós estamos vendo um massacre espiritual. E para que você vem aqui hoje? Para receber essa força, essa alavanca. Atos dos Apóstolos, o Espírito descerá sobre vós e nos dará força para quê? Você não precisa da força do Espírito Santo para trabalhar segunda-feira. Para trabalhar segunda-feira é o que você comeu hoje. É aquilo que você tem para sustentar o seu corpo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. O mundo precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque essas coisas têm que acontecer. Em Lucas capítulo 4, Jesus entra na sinagoga e diz: o Espírito Santo
Santo está sobre mim e me ungiu para quê? Para libertar os cativos, para curar os enfermos, para anunciar a graça de Deus. Então existe o porquê de nós estarmos aqui. Existe o porquê de Jesus clamar no nosso coração. Peça ao Espírito Santo, porque essa alavanca que vai nos levar, vai nos mover. Senão nós vamos ter uma prática religiosa. Temos fé, mas diante daquilo que é a missão, e às vezes é uma grande missão, nós falhamos. Essa semana eu tive um fracasso espiritual. Alguém que esteve aqui no grupo, sentou nessas cadeiras, é um sobrinho, por parte da minha esposa, mas que frequentou a minha casa, que comeu na minha mesa, e se matou enforcado. 22 anos. Esteve aí ensinado. Você vai falar, por quê? Você acha que você teve culpa? Eu tive culpa mesmo. Se isso é culpa, eu não sei. Porque eu não me lembro de falar para ele, Jesus te ama. Ele ouviu, mas da minha boca não ouviu. Jesus pode tirar você da droga que você está. Jesus pode tirar você do vício que você está, da depressão que você está. É o que Paulo desejou para esse homem. É o que Paulo deseja para você, deseja para mim. Proclamar a libertação da vida dos outros. Ah, não, eu não posso. Eu pensei, eu não posso. Pode? Não, você pode. Você pode, porque é promessa de Deus. Fala coisas maiores do que essa. Se Paulo, a veste de Paulo usava, e Paulo teve uma vida totalmente, talvez, muito pior do que a sua. É o lançar, é o que, é o buscar. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero me acomodar. Porque o que o mundo quer, gente, é diminuir, minimizar o poder de Deus na terra. Até aí está bom. Até onde você foi é digno de aplauso, porque você está carregando a Bíblia, porque você vem, você faz formação, você é servo, você vem na igreja, está bom. Olha só, muitos não chegaram onde você chegou. Aonde você quer chegar? Eu não quero só chegar aqui. Eu quero chegar naquilo que é a promessa de Deus. Pessoas que passam por mim e morrem. Passam por você e morrem. Passam por nós e morrem. Pessoas que morrem espiritualmente, andam, vivem, comem, mas estão mortas. Não é só o fato desse que colocou a corda e ele se matou, mas tem jovens se matando espiritualmente. E Deus nos chama a essa realidade, a essa força, a essa existência, a esse querer que as pessoas sejam libertas. Eu quero que as pessoas sejam libertas. Eu preciso que a graça de Deus, ela tenha, que ela flua por mim. E isso é um desejo que tem que estar no seu coração também, para que eu possa ser uma pessoa boa na comunidade, que eu possa estar despojado de mim mesmo e doar as coisas, fazer a partilha, viver a comunidade, viver aqui a comunidade na minha casa, a comunidade na igreja, a comunidade que Jesus nos chama. O que dá a força para isso? Sem Deus você não abre mão nem de R$1 do seu bolso. Sem Deus você não abre mão de 1 hora da sua vida. Sem Deus você não para diante de ninguém doente. Sem o Espírito Santo de Deus você não para diante de alguém que precisa. É aquela pessoa. O Espírito Santo é aquilo que faz abrir os seus olhos espirituais. É como fez com Pedro. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizes que eu sou? O Espírito Santo abre os olhos de Pedro e Pedro fala, tu és o Cristo. Nem enxergamos o próprio Deus se não for a ação do Espírito Santo. Fala a verdade, o que te move aqui na igreja de domingo é o Espírito Santo? Ou é a prática? Ou é a obrigação? Eu tenho desejo de estar com ele. Sem o Espírito Santo, não tem esse desejo. Nem de vir no grupo. A gente vem porque, nossa,
contatos que eu tenho com Deus sem o Espírito Santo são de obrigações, com o Espírito Santo é de amor, é de aliança, é entrega. E da mesma forma, eu disse, da mesma forma que as coisas aconteciam, e o Espírito Santo foi derramado porque aquele povo estava sofrido, aquele povo estava doente, e Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, curou o cego, curou, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro. É da mesma forma hoje, irmão. É da mesma forma hoje, jovem, que os seus olhos têm que brilhar quando você pede o Espírito Santo. Vivemos e pedimos o Espírito Santo como fosse protocolos. Agora é hora do Espírito Santo e é para te encher por dentro, te dar uma força interior para que você saia para aquela porta e você vai encarar de frente o problema que você tem. E ele diz que é força. É força. E eu já experimentei dessa força. De fazer aquilo que humanamente eu falo, não dá. Eu não paro de beber sozinho. Eu não largo a cachaça. O Espírito Santo entrou, você larga porque eu te dou força. Você é mais forte. Você é mais forte, filho de Deus, do que a bebida. Você é mais forte, filho de Deus, do que a droga. Você é mais forte do que a prostituição. Você é mais forte do que o pecado. Quem vai te convencer disso? O Espírito Santo, que vai dizer para você: esse copo de bebida não te satisfaz, eu te satisfaço. Como que você vai na porta de um hotel, num carro, você vai ser convencido humanamente que não é certo o que você vai fazer, se não for pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai abrir o coração, os olhos espirituais, na hora de nós pecar. E diz que é o advogado maravilhoso que vem nos ajudar, nos arrancar numa situação de pecado. Então Paulo vê esses homens. Vocês conhecem Jesus, vocês conhecem, conheço. Mas o Espírito Santo nem sabia que existia o Espírito Santo. Eu nem sabia que tem essa. Imagina, né? Um carro tanque cheio. E você não anda daqui ali, né? É você está com o tanque cheio. Mas não sai do lugar. Nós estamos plenos, se nós quisermos, mas não damos um passo. Estamos ali no mesmo probleminha, na mesma coisinha, na mesma mentirinha, na mesma. E também não tiramos ninguém, não saímos e nem tiramos. Irmão, hoje eu quero, pela graça de Deus, chacoalhar a sua vida espiritual. E é promessa de Deus. Se você quer e precisa, vai ser dado. Se a sua missão é grande, o poder é grande. O poder é grande. Se o meu desafio é grande, o poder é grande. Imagina, roupas. Isso não é história, né? Roupa de Paulo. Ainda Pedro é demais, né? Pedro assombra dele. Sabiam que Pedro ia passar. E Deus está viajando, sempre acontece. Eu fui no retiro que o homem falou: levanta e anda. E levantou. Eu vi. Eu vi pessoas que estavam mortas. Então Pedro sabia que Pedro ia passar aqui. Colocava os passos, colocava no chão. Aí Pedro passava o sol, a sua sombra curava. Tem medo, né? Eu não consigo curar nem o ciúme da minha mãe. Nem a bebedeira do meu irmão. Não consegue porque não é porque você não quer. Como esses homens, você nem sabia disso. E é o que o mundo quer fazer mesmo. A sombra, o mundo quer apagar o poder de Deus. Se você não tiver medo, colocar as mãos. Diz que colocou as mãos. Mas isso aí é uma prática, como que é isso aí? Não, isso é amor. Não tem como você falar para a pessoa: olha, eu gosto de você, eu gosto de você. Você se aproxima e você coloca as mãos. Coloca as mãos sobre a pessoa.
Peça cura. Mães, né? Se a gente soubesse o poder de Deus à disposição de uma mãe, o filho dormindo, estender as mãos e pedir o Espírito Santo. Dá saúde, dá juízo para esse cara. Você rezar pelos seus irmãos, não dá para rezar, acordar que ele vai me dar um soco. Não reza para dormir. Quer dormir, reza. A hora que o bicho pegar no sono, aí você reza. Ué, Lázaro escutou Jesus rezar pedindo lá dentro do túmulo e não acordou? Reza por ele agora. Se ele quiser rezar com os olhos abertos, você reza. Se não for com os olhos abertos, com os olhos fechados. Se não for na cama, que seja na hora do almoço. Mas nós precisamos praticar. Você não vai virar só história. Receita de bolo. 2 xícaras de açúcar. A Bíblia não é receita. A Bíblia é concreta, eficaz. Aquilo que está aqui aconteceu. Processos foram libertos. Hoje a gente está vendo o espírito maligno está quebrando. Por quê? Porque às vezes as pessoas pedem mais o espírito de Satanás, do demônio, do que o espírito de Deus. Talvez, quantas vezes você ou eu já fizemos isso? Vai para o inferno e não mandamos ninguém para o céu. Vem, Senhor, salvar, vai para o inferno. Desgraçado, me perdoa, né? Palavreado, mas é concreto. Às vezes eu pronuncio desgaste, maldições, e não chamo o poder de Deus, não chamo o batismo de Deus, não chamo aquele que é forte. Isso é o que chama pela TV, chama pela música, chama pela palavra, chama pela prática, chama pela. Ele vem pela porta. E hoje Deus nos chama a chamar isso. Poder volta. Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo será sobre vós e vos dará força. Eu preciso de você. Fala no seu coração. Mas eu quero hoje, como desejo que o seu coração seja realmente inundado por esse poder, por essa força. Você que está sentado aí está se sentindo pequeno diante de tantos problemas. Hoje Jesus fala para você: me darei força. Vou te dar força, filho. Vou te dar força, mãe. Vou te dar força, jovem. Você que está achando como jovem que você já foi derrotado pelo pecado, há uma esperança. A esperança se chama Espírito Santo, Jesus. Há uma esperança. A esperança está morrendo dentro do jovem. A morte não é uma fatalidade. A fatalidade é você morrer enquanto vive. A esperança morreu dentro de você. Isso é fatalidade. A morte é uma passagem. Mas quando nós estamos mortos, mortos para a esperança, mortos para aquilo que é vivido, para aquilo que é de Deus, para aquilo que Deus nos abre a possibilidade de mudança e de falar com as pessoas também: Jesus te ama. Olha, eu perdi a oportunidade de falar com alguém que Jesus amava. Eu não falei. Mas com certeza não vai faltar outra oportunidade. Eu sempre tenho pessoas para lá. Sempre. E se você está sentado aqui hoje não é dia de você somente receber. É que você receber e entrar. Imagina agora, se você pudesse trazer a pessoa que você desejasse, a conversão dela aqui agora, no seu lado. Eu não prometo para você que isso é possível, mas uma coisa é possível, que você leve a conversão até ele. Leve lá. Leve lá, bate lá. Bate lá. Insista lá. Está morrendo, insista lá. Está perdido, insista lá. Deus é aquele que partilha, tem a graça também. Insista lá. Não está vindo mais, insista. Vamos encher. Vamos encher.
nosso coração hoje, desse poder do alto para levar para aqueles que precisam. Eu quero, eu preciso. Como Paulo fala, na minha vida é grande a graça de Deus, né? Eu não posso negar isso. Eu sou uma pessoa realizada. Tenho uma boa família, bons filhos. Hoje, praticamente, estou aposentado. Moro no interior. Sou realizado. Não posso parar. Às vezes as pessoas falam, Miguel, né? E o seu pé? Não posso parar. Hoje nós saímos, né? Não porque eu sou melhor que vocês. Paulo agora, falando para vocês que é possível. Nós saímos de casa hoje, já era 9 e pouco. Vamos usar um curso de noivo lá no Triunfo. Voltamos para a formação. E como é que vai ser isso? Vai ser como Deus quiser. Vai ser como Deus nos chama. Vai te chamar você também a sair desse comodismo de ouvir somente e levar a uma realidade lá fora, a um cativeiro lá fora. Jesus, em Lucas 4, fala: o Espírito Santo vai te ungir hoje. A parte da unção é derramar-se sobre nós, sobre a nossa cabeça. E me enviou. Amém? Você quer ser enviado? Olha só, responda. Consciente, você quer ser enviado? Sim. Chegar lá nos problemas e dizer: problema, olha só o que eu trouxe, né? Eu trouxe o poder do alto, do Espírito Santo. Enfermidade, gente, não é algo louco, sem controle, não. Não é para você sair na rua aí, mas para que você tenha algo concreto na sua casa, que você vê que o sofrimento está ali, alojado, que você pode fazer alguma coisa. Está na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que eu amo. Se nós somente fôssemos impulsionados a fazer para as pessoas próximas de nós, cada um de nós. Pega aí a meia dúzia de pessoas que você precisa ajudar. Multiplicado pelo número nosso, quantas pessoas não vão sofrer mais? Isso é possível.